trazer detalhes. Capitã, muito obrigado por atender o chamado da nossa produção. É uma ocorrência realmente que surpreende a todos nesta sexta-feira. Primeiro, saber como foi a atuação do Corpo de Bombeiros. Vocês chegaram também com transporte aéreo e transporte náutico. Como é que foi? Como é que se deu a estratégia de resgate? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Nós foram mobilizadas algumas viaturas para a ocorrência, uma ambulância de suporte básico, uma viatura com comandante de socorro, e a gente aqui da Central Salvamar, junto com o pessoal do SAMU, foi enviado também uma aeronave, o Falcão 05, com guarda-vidas para o local. E, coincidentemente, que na verdade não é coincidentemente, né? Apesar de trabalhar com a questão da prevenção e com a questão do preparo, a gente também conta com Deus. E hoje, no quartel de Maragogi, no 2º batalhão lá, estava acontecendo um expediente geral. Então, nós tínhamos, como não é de costume, cerca de 40 militares no quartel. E todos eles se deslocaram para o local da ocorrência, o que foi o que realmente ajudou muito no resgate das vítimas. Então, ficou um militar só no quartel, para o quartel não ficar abandonado, para poder manter contato com a gente aqui em Maceió, com a central. Mas todos os outros 39 foram para a água, correram e foram ajudar no resgate. Enfim, é importante também salientar aqui o auxílio dos populares, dos jangadeiros, das pessoas que estavam no local com embarcações, que auxiliaram no transporte também. Nós estávamos com jet ski, mas a demanda era muito grande. E os populares, as pessoas que moram e que trabalham ali na região, todos se mobilizaram com embarcação e com ajuda mesmo para poder salvar o maior número de pessoas. Efetivo foi essencial também para esse problema envolvendo o catamarã, mas a estrutura que o próprio Corpo de Bombeiros dispunha na cidade foi suficiente para atender essa demanda, ou por conta da quantidade de pessoas no catamarã, há de se pensar também numa estrutura um pouco maior para essa atividade nessa região de praia? Na verdade, a gente precisa ter um trabalho importante também de prevenção junto aos profissionais que fazem esse tipo de serviço, né? E uma conscientização da população também, porque às vezes a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas às vezes tem próprios turistas, né, que não querem usar o colete quando a tripulação pede, ou a gente não sabe se todas as embarcações têm todos os coletes necessários, né, para todo mundo que está ali. Então, a gente não tem ainda informação, a gente tem informação de quantas pessoas tinham na embarcação, que eram 40 passageiros e 3 tripulantes, totalizando um total de 50 pessoas. Mas a capacidade da embarcação em si, a gente ainda não tem essa informação confirmada para saber se eles estavam excedendo ou não, né? Ou se foi uma fatalidade mesmo. Ou se a embarcação já trazia algum problema técnico. A gente sabe que, infelizmente, quando situações como essa acontecem, surgem muitas conversas, né? Muitas informações, e a gente precisa passar aqui aquilo que é confirmado mesmo. Entendo. Então, é importante que numa situação como essa, todos os envolvidos pensem como fazer para que uma tragédia como essa não aconteça novamente e nem seja ainda pior. Capitã, em relação à ocorrência, a terceira dessa natureza já registrada em Maragogi, em algum momento o Corpo de Bombeiros participou de algum trabalho, alguma ação coletiva, para junto também com outras autoridades, também a própria Capitania dos Portos, para tentar ter uma fiscalização ainda maior em relação aos catamarãs que atuam nessa região? Essa parte da fiscalização das embarcações, ela não fica a cargo do bombeiro, né? Ela fica a cargo da Marinha. Mas o pessoal sempre faz um trabalho de prevenção muito grande dentro
com o pessoal das embarcações, nas praias, eles estão sempre fazendo, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da nossa parte, a gente está sempre fazendo o trabalho de prevenção, de orientação aos banhistas, sobre essas medidas preventivas que precisam ser tomadas, né, quando a gente vai fazer um passeio como esse, quando a gente vai frequentar uma praia, principalmente uma praia que a gente nunca conheceu, se não sabe nadar. Então, esse é um trabalho que ele é feito frequentemente em Maragogi e em outras localidades também que envolvem praia, né, aqui no nosso litoral. Inclusive, Maragogi tem um trabalho muito interessante que é feito também com as crianças, que é o Projeto Golfinho, de conscientização das crianças, também dessa parte preventiva e educativa. Em relação ao fato de já se saber, pelo menos a partir do relato de algumas testemunhas, foi um dos vídeos que colocamos antes da sua participação, de que apenas as crianças estavam com colete, de quem é a responsabilidade para quem embarca sem colete num catamarã? É do próprio responsável pela lancha ou as pessoas assinam alguma responsabilidade, algum documento assumindo a responsabilidade por estarem sem colete? Sendo bem sincera, fica difícil a gente até ter o controle de saber qual embarcação oferece esse tipo de documento ou não. Eu acho que na prática, sinceramente, o pessoal não faz esse tipo de controle, não. Mas é preciso entender que, a partir do momento que a embarcação oferece esse tipo de serviço, ela é responsável pelas pessoas que estão ali dentro. E cada um também é responsável pela sua própria vida, né? Então, é importante que as pessoas também, né, usem o colete que a embarcação disponibilize, que a embarcação oriente, que a embarcação, né, a tripulação daquela embarcação cobre, mas precisa também ter uma colaboração do turista, né, de quem está fazendo o passeio, que colabore, que entenda que independente de saber nadar ou não, um acidente, uma fatalidade como essa pode acontecer. E são várias, né? São muitas variáveis que podem fazer uma pessoa, mesmo que saiba nadar, ela pode vir a se afogar. Entendo. Como a ocorrência aconteceu hoje, amanhã estão autorizadas a circulação dessas embarcações ou tem alguma medida que foi tomada que a senhora tenha conhecimento de suspender as atividades turísticas nessa região? Nós não tivemos nenhuma informação e o bombeiro não tem competência legal para fazer esse tipo de proibição, tá? Mas até o momento não chegou nenhuma informação sobre algum tipo de proibição ou restrição desse tipo de passeio amanhã, não. A gente também queria aproveitar aqui, aproveitar a oportunidade para agradecer a integração, né, com o pessoal do SAMU e com o pessoal também da Secretaria de Saúde de Maragogi, porque o pessoal fez um atendimento muito intenso, muito dedicado. O pessoal, depois que foi resgatado, alguns ficaram concentrados, né, num restaurante que ficava logo na saída da praia, onde aconteceu. E aí o pessoal da Secretaria de Saúde foi, levou antitetânica, porque algumas pessoas tinham se lesionado, né, se arranhado, para fazer um trabalho preventivo. E foi um empenho muito grande da sociedade, de um modo geral, dos profissionais de segurança pública, dos profissionais de saúde. E a gente lamenta muito pela vida do senhor, né, que foi a óbito nessa ocorrência. A gente se solidariza muito com a família, né? Essa época do ano, principalmente, fica bem triste, mas se não fosse o apoio, a união de esforços, de solidariedade de todos que estavam ali, essa tragédia poderia ser ainda muito maior e muito pior. Capitã Chiara Tereza, coordenadora de operações do Corpo de Bombeiros, obrigado por conversar com o Gazeta News da edição da tarde. Então, estendo também a sua equipe e a esses homens que hoje, de forma abnegada, também ajudaram nesse socorro, o nosso reconhecimento pelo esforço e o trabalho diário de vocês. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, agradecer aqui aos bombeiros que se dedicaram lá realmente com muito afinco e a todos que ajudaram nesse trabalho de resgate das vítimas e pedir a Deus que abençoe todo mundo, né, que a gente tenha um final de ano mais tranquilo. Obrigada e a gente está aqui à disposição. Obrigado. Tá, então, a responsável, né,